Você já deve ter ouvido falar que os gatos são animais mais sensíveis ao estresse, facilmente estressáveis. São animais muito apegados à casa e por isso eles se estressam fácil. Mas a realidade aqui é outra e hoje eu quero dar para vocês uma dimensão a respeito dela, né? E conversar com vocês sobre o estresse em felinos. Para quem não me conhece, meu nome é Cibele, sou médica veterinária especializada em felinos e em psiquiatria felina. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito disso, tá? Cibele, como assim o estresse em gatos pode ser tão prejudicial a ponto de gerar morte, né? O que eu preciso que vocês entendam, gente? Os gatos, eles não são animais facilmente estressáveis como as pessoas pensam. Na realidade, o que acontece é que os gatos são uma espécie de animal que as pessoas sabem muito pouco a respeito, que infelizmente foi cunhado muitos e muitos mitos a respeito. Eu tenho até uma teoria do porquê que existem tantos mitos a respeito dos gatos, mas não vai dar tempo da gente conversar sobre isso hoje. Mas é uma espécie que, poxa, tem muito mito, tem muito erro de interpretação, tem muito erro a respeito dessa espécie. Então, as pessoas conhecem muito pouco sobre o comportamento de gatos. E por conta disso, muito do comportamento felino é ignorado, é desrespeitado, mesmo se a pessoa estiver com a melhor das intenções, tá? Então, isso não acontece porque os tutores, né, são pessoas ruins. Isso acontece porque eles não sabem muitas vezes, eles não entendem, eles fazem com a melhor das intenções e acabam estressando o gato. E aí sim o gato chega a adoecer por conta de problemas emocionais. E esse adoecer, né, que eu estou falando, pode ser sim um animal ficar extremamente ansioso e às vezes parar de comer por ansiedade, parar de comer por medo, parar de comer por estresse, nervosismo, né, insegurança. Tá? E isso gerar problemas físicos, tá? Então, um gatinho, a gente já sabe que os gatos não podem ficar ali mais do que 18 a 24 horas sem comer, porque eles podem vir a desenvolver uma doença que se chama lipidose hepática, que é sim uma doença grave, que sem tratamento pode gerar óbito, tá? Mas não é só por isso, tá? Hoje a gente já sabe que o estresse crônico, a ansiedade não tratada nos gatos podem gerar sinais físicos. Então nós temos doenças físicas que a origem é mental. E eu vou dar o exemplo, gente, de uma ou duas somente para que vocês tenham noção. Hoje a gente já sabe que os gatos têm o que a gente chama de cistite de estresse. Inflamação da bexiga por estresse, também chamada de síndrome de Pandora, cistite psicogênica, tem 1,5 milhão de nomes para isso. Essa cistite, ela acontece quando o gato ele fica com níveis de cortisol aumentados por muitos dias, né? Ou seja, quando o animal está cronicamente estressado. E é uma cistite que o tratamento dela passa por um tratamento mental, porque não adianta você melhorar muito a vida do teu gato, você dar medicação, se você não cuidar da parte mental, esse animal vai ter recidivas. E infelizmente, como muitos veterinários não sabem tratar essa cistite, não passam para um profissional do comportamento, o que acontece? Esse gatinho vai tendo uma cistite atrás da outra, até o momento em que ele obstrui, ou ele já obstrui de uma vez por todas, que é o momento em que ele inflama bastante, e aí ele chega a formar um que a gente chama de microcálculo, ele chega a fazer formação de plug urinário, e ele não consegue mais urinar, e isso é uma emergência. Se não tratado em 24 horas, o gato morre. E às vezes, mesmo o gato recebendo atendimento, ele tem uma boa chance de óbito. Por quê? Porque tem que passar por uma anestesia para desobstruir, ficar um tempo internado e pode vir até a perder ali o pênis. Então é uma situação, gente, extremamente estressante para o gato. E se esse processo todo não for bem cuidado, esse gato volta a ter cistite, porque só o tratamento da cistite é estressante para ele. Então olha só, como um problema que pode ter começado no mental, ou seja, esse gato ficou ansioso por algum fator, ele tem uma doença de base que é a ansiedade, pode gerar um problema físico. E muita gente não sabe disso. E muita gente trata o gatinho já fez obstrução, o gatinho já teve cistite por várias e várias vezes, mas não sabe que o tratamento passa pelo tratamento mental. Não adianta ficar dando só remédio, aí vai lá e dá amitriptilina, aí vai lá e dá gabapentina, não vai funcionar. Tem que fazer uma terapia emocional.
é um outro tipo de tratamento. Por quê? Porque o tratamento é mental. Não adianta. Se eu não cuidar do mental desse gato, qualquer coisa vai estressá-lo. Outros problemas, né? Que também podem acontecer por conta, né? Problemas de pele. Então, às vezes eu tenho gatinhos que desenvolvem, né? Muitos problemas de pele por conta da parte emocional. A gente já sabe que existem hoje problemas de pele como a lambedura psicogênica, o prurido psicogênico, que eles são realmente de fundo comportamental. E como que a gente trabalha isso? A gente trabalha isso trabalhando com terapia emocional. Na prática, esse paciente demora muito para chegar pra gente. E às vezes, quando chega pra gente, já tá muito, muito estressado. Já tá sem comer, já tá tomando muitas medicações, já gerou até problema hepático, né? E sim, às vezes um problema que começou na parte mental se torna um problema físico por conta disso. Tá? Então, quando a gente diz que no gato o estresse pode matar, a gente está falando disso, né? Por quê? Porque realmente, se a gente não cuidar do transtorno em si, esse animal pode virar óbito. Por quê? Porque ele vai se complicando de transtorno em transtorno. Porque às vezes, vamos supor, eu tenho um gatinho que está ansioso. Se ele está ansioso, ele está estressado e ansioso e altos níveis de cortisol. O que acontece com esse gatinho? Ele faz uma cistite por estresse. Só que o tutor leva o gato no veterinário e o veterinário só trata a cistite. Então só passa um remédio para dor, passa um anti-inflamatório. E aí? Você tratou alguma coisa da parte mental? Não tratou. Aí esse gato passa um tempinho, faz uma nova cistite. E aí o que acontece? O veterinário vai lá e trata de novo. Passa um tempinho, faz uma nova cistite, aqui que o veterinário, aqui que acontece dessa vez, ele obstrui. Aí o veterinário fala, não, aí agora eu vou tratar. Vou tratar porque, olha, é um problema também de fundo comportamental, passa algumas recomendações para o tutor e passa também um ansiolítico, que o gato toma, fica chapado e depois ele volta para o mesmo processo. Até agora a doença não foi tratada. Porque até agora ele não passou por nenhuma terapia emocional. Não estou dizendo que ele não devia ter tomado antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, seja lá as outras coisas da parte física. Mas se a parte mental não for tratada, não vai se resolver. E aí chega uma hora que o corpo não aguenta. Chega uma hora que a obstrução se torna recorrente. Chega uma hora que o problema de pele, a infecção de pele se torna recorrente. A gente também tem problemas intestinais por conta disso. Chega uma hora que a infecção intestinal compromete. E aí? Então, sim, quando a gente está falando de um animal com um problema emocional, com um animal estressado, a gente não pode negligenciar. A gente não pode olhar e achar que o feromônio vai dar jeito. Não vai. Porque aqui é uma mudança de mentalidade pro teu animal. Então, problema emocional precisa de terapia emocional. Senão, sim, teu animal pode morrer. E aí vão dizer que teu gatinho morreu por complicações de uma doença do trato urinário inferior, quando na verdade ele morreu porque faltou tratamento emocional da cistite psicogênica dele. E sim, eu sei que esse é um assunto muito complicado, até um pouco polêmico, mas eu acho muito importante trazer isso para vocês. Se você é um dono de gato e nunca tinha ouvido uma reflexão como essa, já me segue aqui. Coloque suas dúvidas, vamos conversar a respeito. Se você tem um gatinho que tem um relato parecido com esse do exemplo que eu dei, posta aqui, né? Para mostrar, né, que esse relato não é único e para a gente ir conversando a respeito disso.